Olá pessoal, começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo para você os principais assuntos de nossa região. Vamos conferir os destaques na edição de hoje. Pai e filho morreram afogados numa lagoa de Linhares no final de semana. Na rodovia S245, um jovem morreu após capotar o veículo entre Linhares e Rio Bananal. No mês de prevenção ao suicídio, a Associação do Bairro Interlagos promove palestras sobre saúde mental. A polícia de Colatina investiga um suposto ataque racista contra uma adolescente. Elisângela Ramos tem as informações. Direto de São Mateus, J. Barbosa nos fala como foi o primeiro debate com os candidatos a prefeito da cidade, transmitido pela TV Sim. Em Cachoeiro, uma pastora evangélica foi morta a tiros. Samuel de Fraga tem as informações pra gente. Veja ainda o resumo do nosso esporte e a agenda dos candidatos a prefeito de nossa região. Tudo isso e muito mais, agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. O final de semana, infelizmente, foi marcado por afogamentos e acidentes de trânsito com morte em nossa região. Confira um giro de notícias policiais. Um rapaz de 19 anos morreu ao capotar o veículo que dirigia pela rodovia S245 entre Linhares e Rio Bananal. O acidente aconteceu na noite desse domingo. Jair Gasparini Piona perdeu o controle da picape S10 numa curva e acabou capotando com o veículo. Moradores tentaram socorrer a vítima, mas ele já estava sem vida. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e isolaram o local do acidente até a chegada da perícia da Polícia Civil. O Erley Deodoro Silva Salles, de 41 anos, e o filho dele, Luiz Felipe Santos Salles, de 22 anos, estavam curtindo a tarde desse sábado na Lagoa Monsaraz, em Povoação, quando uma tragédia aconteceu. Segundo testemunhas, Luiz Felipe estava se afogando e o pai tentou salvar o filho, porém, os dois morreram afogados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe de mergulhadores ao local. Foram feitas buscas durante toda a tarde de sábado, mas os corpos só foram localizados na manhã de domingo. Um motociclista morreu na noite desse domingo após bater contra uma picape S10 no quilômetro 165 da BR-101, na altura de Rio Quartel, interior de Linhares. Equipes da Eco 101 e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas, mas a identidade da vítima não foi divulgada até o momento. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares e não há informações sobre outras vítimas desse acidente, que fechou parcialmente o trânsito na rodovia até a retirada dos veículos. E uma grande área de vegetação foi consumida por um incêndio nesta manhã aqui em Linhares. A repórter Luana Santos acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Há meses sem chuva no Espírito Santo, o estado vem enfrentando, assim como todo o país, fortes queimadas. Já na manhã desta segunda-feira, uma área localizada no bairro Três Barras, em Linhares, foi atingida pelo fogo. As chamas se alastraram rapidamente e outros focos foram se iniciando pelo local. O incêndio começou por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira no bairro Três Barras, aqui em Linhares, numa área próxima aos hospitais, próximo a supermercados. O Corpo de Bombeiros esteve no local realizando um forte trabalho para combater as chamas e foi necessário reforço para conseguir sanar todo esse incêndio. Um caminhão dos bombeiros precisou ser reabastecido, enquanto outros militares permaneciam no local fazendo a contenção. Um caminhão-pipa também prestou reforços. O Corpo de Bombeiros vem alertando e fazendo o apelo à população para evitarem queimadas de qualquer tipo, pois rapidamente a situação pode ficar como essa. Pois é, gente, fogo em vegetação é preciso evitar o máximo possível, tomar todo cuidado porque traz um prejuízo e um transtorno muito grande para a população. Em Colatina, a polícia investiga um suposto ataque racista contra uma adolescente. Vamos para lá para saber os detalhes com Elisângela Ramos. Olá, Cláudio. Olá para todos que nos assistem. Pois é, infelizmente essa realidade ainda está presente no nosso dia a dia. E o caso investigado aqui em Colatina teria acontecido durante os Jogos Estudantis. Apesar de diversas leis e campanhas de conscientização, o racismo ainda impacta a vida de milhares de pessoas. Casos de discriminação ocorrem em diferentes ambientes, locais de trabalho, escolas e também no esporte. Durante uma partida de futsal repleta de energia, desafios, companheirismo e respeito entre as equipes, uma torcedora de um dos times que disputava a semifinal de futsal masculino dos Jogos Estudantis de Colatina
O Jeque teria dirigido ataques de discriminação racial a um atleta de 16 anos. Segundo a mãe do adolescente, o ataque teria acontecido após um jogador do time adversário ter sido expulso e o filho dela comemorado com um grito. A mãe da vítima relatou que, nesse momento, uma torcedora teria chamado o filho dela de macaco por várias vezes. Após a confusão momentânea e interferência do árbitro, a torcedora foi procurada, mas já havia saído do local. Já o jogo foi reiniciado e concluído. As duas escolas envolvidas se pronunciaram através das redes sociais sobre esse caso que ganhou grande repercussão. Por nota, a instituição de ensino da torcedora destacou que esse tipo de conduta é inadmissível e fere os princípios fundamentais de respeito, igualdade e dignidade que a comunidade acadêmica defende e promove, e que a atitude de um não é a de todos e não os representa. Informou também que ainda não identificaram o responsável pelo ato e, quando isso acontecer, o Conselho de Ética e Disciplina Discente do campus vai decidir o que será feito. Já o colégio privado, onde o adolescente vítima de sofrer os ataques racistas estuda, expressou repúdio às ofensas racistas dirigidas ao aluno e solicitou aos organizadores da competição que adotassem medidas para que isso não se repetisse. A Secretaria Municipal de Esportes, organizadora dos Jogos, também se pronunciou e, por nota, repudiou qualquer atitude racista e também lamentou profundamente que ações assim ainda aconteçam em tempos atuais. Informou ainda que a Comissão Disciplinar dos Jogos Estudantis de Colatina decidiu eliminar desta edição da competição as equipes da escola da torcedora que teria praticado o racismo. Essa decisão foi tomada em conjunto com a instituição de ensino envolvida. Uma luta, contra o racismo que deve ser diária e depende da conscientização de toda a sociedade, de todos nós. Agora mudamos de assunto. Aconteceu neste final de semana a festa, a comemoração, o encerramento da primeira edição do Festburger em Colatina e foi um verdadeiro sucesso. Além de oferecer delícias, também movimentou a cidade. 12 hamburguerias participaram desse grandioso evento. Além da variedade das opções deliciosas de hambúrgueres, o evento também contou com chopperias, drinkerias, expositores oferecendo diversos produtos e serviços. O festival reuniu mais de 15 mil visitantes que curtiram mais de 7 apresentações musicais ao longo do evento. Além do sucesso econômico, o Festburger também se destacou pelo seu compromisso com a sustentabilidade. Os copos plásticos foram evitados com a adoção de copos retornáveis. O óleo das frituras também foi recolhido e encaminhado para reciclagem. Por hoje é só. Ótima semana para todos e amanhã trazemos mais destaques aqui da região. Volto com você, Cláudio. Muito obrigado, Elisângela, pelas suas informações. Até a próxima edição. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira. Mudança nas condições do tempo devido à passagem de uma frente fria, com previsão de chuvas em grande parte do estado do Espírito Santo. Temperaturas caem um pouco. A mínima em Linhares é de 21 e máxima 27 graus. Em Colatina, a variação entre 19 e 30. São Mateus, mínima de 21 e máxima de 28. Em Cachoeiro, a mínima é de 17, máxima de 25. Já em Vitória, a variação entre 20 e 26 graus. A seguir, a gente fala sobre uma rodada de palestras sobre saúde mental realizada pela Associação de Moradores do Bairro Interlagos. Vamos também até São Mateus conversar com J. Barbosa, que nos fala como foi o primeiro debate com os candidatos a prefeito da cidade, transmitido pela TV Sim. Voltamos já. Voltamos, minha gente, com o segundo bloco de hoje. Estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Aqui em Linhares, a Associação de Moradores do Bairro Interlagos tem promovido uma rodada de palestras sobre saúde mental. Falar de saúde mental para algumas pessoas ainda pode ser um tabu. Mas acontece que quando o assunto é bem-estar psicológico, não existe idade nem horário. Nesse mês de prevenção ao suicídio, o assunto se tornou pauta na Associação de Moradores do Bairro Interlagos, em Linhares. Essa iniciativa, ela partiu da nossa colaboradora, a doutora Simone, que já trabalha em parceria com a Associação de Moradores, com o projeto de terapia para todos,
Então a gente resolveu aí aproveitar o mês, que é o Setembro Amarelo, para pegar os projetos que já funcionam dentro da Associação de Moradores e fazer algumas palestras para as pessoas que já frequentam e quem quiser mais participar. O projeto Terapia para Todos é um projeto que a gente já faz aqui 1 ano aqui na Associação de Moradores e hoje com esse tema do Setembro Amarelo, porque nós estamos para incentivar a vida e prevenir, né, o suicídio, que tem um grande índice também na terceira idade. A palestra, realizada por essa psicanalista, prendeu a atenção de todos. O senhor Benedito foi um que achou extremamente importante levantar esse tema. Despertou na gente um outro patamar de vida, entendeu? Porque a gente sabe tudo, entendeu? Acha que sabe tudo. E num momento desse, a gente vê que não é aquele caminho que a gente tem que seguir, tem que movimentar um pouquinho e cuidar não só da gente, de outros mais. A incidência de transtornos mentais ou neurológicos podem ultrapassar 20% em pessoas acima dos 60 anos. O grande obstáculo disso é que muitas vezes esses problemas não são identificados pela própria família ou até mesmo pela própria pessoa. E eu sou um exemplo claro disso. Eu tenho minha mãe que mora em Serra Sede. Então, assim, quando a gente vai para a terceira idade, a gente acaba ficando um pouco mais sozinho, né? Então, a gente, como filho, a gente tenta suprir de alguma forma, mesmo longe, né? Ligando, fazendo chamada em vídeo. Para o idoso pedir ajuda, ele sempre que ajudou, ele sempre que esteve disponível, né, para toda a família. Agora, ele pedir, aí muitas vezes ele se encontra assim, acaba sentindo algumas dores para chamar a atenção do carinho, do amor, do filho. E isso tudo é de um cunho muitas vezes emocional, porque ele está querendo a atenção dos netos, a atenção dos filhos. Para ter uma saúde de qualidade, é preciso não só movimentar o corpo, mas principalmente a mente. Primeiro de tudo é a mente, porque se você botar uma coisa na mente e não tirar nunca, aquilo só vai provocando problema cada vez mais. Durante toda a semana, várias ações acontecerão na sede da associação, inclusive atendimentos psicológicos gratuitos. A Associação de Moradores fica aqui perto do Cicobi, né, no bairro Interlagos, Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1191, em cima da unidade de saúde, né, do Interlagos 1. Cuidar da saúde sempre, né? A prevenção acima de tudo. A Rede Sim realizou o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de São Mateus. Vamos para lá para saber como é que foi com o nosso colega J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações de São Mateus e região. É isso mesmo, Cláudio. Durante quase 2 horas e meia de debate, a população teve a oportunidade de ouvir as principais propostas dos candidatos. Os candidatos Carlinhos Lírio, Marcos da Cosivip, Zenilza Pauli, Niles Castberg e Henrique Folador, juntamente com seus assessores, chegaram por volta das 18 horas e foram direto para as suas salas, devidamente sorteadas antes do debate. O debate foi retransmitido em conexão com as rádios Musical FM, Viva FM e Massa. Para atingir pessoas com deficiência auditiva, a Rede Sim teve a colaboração do intérprete de Libras do Seunis. Ele falou da importância do momento. É um trabalho, assim, fruto de luta, né? A comunidade surda vem lutando já há algumas décadas para ter o seu direito linguístico respeitado. Então, esses espaços, como, né, a TV Sim está objetivando no debate, abrindo esse espaço, é fundamental para a própria democracia, né? Um dos momentos importantes do debate foi a participação de representantes de vários segmentos da sociedade que tiveram oportunidade de fazer perguntas sobre os mais diversos temas. O próximo e último debate acontece no dia 27 de setembro, às 19h30. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a apreensão de um caminhão cegonha com carros adulterados na noite da última sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal interceptou no distrito de Sayonara, Conceição da Barra, o motorista de um caminhão cegonha que passou em frente ao posto da PRF em São Mateus com velocidade incompatível ao local. O motorista foi obrigado a retornar ao posto, onde os policiais descobriram que dos 12 veículos, 10 carros e 2 motos que eram transportados, 3 possuíam sinais de adulteração na identificação. O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã. Uma semana produtiva para todos nós. Forte abraço e até lá.
Ok, Jota, obrigado pelas informações aí direto de São Mateus. E a gente vai ver agora como o mercado agro abriu a semana. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura abriu a semana cotado a R$ 1.443 a saca. O Conilon tipo 7 agora está valendo R$ 1.500. Já o café Conilon tipo 78 fechou cotado a R$ 1.495 a saca. Já o cacau abriu a semana cotado a R$ 3.056 a saca. A partir daí o Sicoob entrou em nossas vidas de forma diferente, que foi primordial para poder a gente chegar onde a gente está hoje. O Sicoob faz isso por mim. Se eu sonho hoje, amanhã eu torno realidade. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos com o terceiro e último bloco de hoje, trazendo o resumo esportivo. Sim, Esportes. Oferecimento. Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. Olá, amantes do esporte. O assunto de hoje é o Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue mais líder do que nunca, após vencer o Corinthians pelo placar de 2-1. Por outro lado, o Corinthians vai se afundando cada vez mais na zona do Z4, na 18ª colocação, com 25 pontos. Já o vice-líder, Palmeiras, goleou o Criciúma por 5-0 e segue na cola do Botafogo com 3 pontos a menos. E o Fluminense perdeu do Juventude pelo placar de 2-1 após levar uma virada relâmpago com 2 gols em menos de 3 minutos. E no Clássico dos Milhões, o Vasco e o Flamengo empataram em 1-1, resultado que deixou o Flamengo na 4ª posição e o Vasco na 8ª, ainda sonhando com a vaga para Libertadores da América. E agora o Campeonato Brasileiro dá uma paradinha, pois nessa semana teremos aí jogos da Libertadores e voltamos com a rodada do Brasileirão no final de semana. São esses destaques de hoje. Eu volto com você, Cláudio. Até amanhã com muito mais esportes. Ô Will, obrigado pelas informações, tá bom? Olha, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro, no sul do estado, uma pastora evangélica foi morta a tiros dentro da igreja. Vamos para lá para saber os detalhes agora com Samuel de Fraga. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, pois é, esse crime chocou os moradores do bairro Rubem Braga. A vítima é pastora e o autor dos disparos é o próprio sobrinho. O crime aconteceu dentro da igreja. O suspeito foi preso e confessou a autoria. O crime aconteceu por volta das 9 da noite. Segundo testemunhas, o suspeito invadiu o local, atirou 2 vezes contra a cabeça da tia e fugiu em seguida. A pastora Marta Alves de Oliveira, de 56 anos, morreu no local. A igreja funcionava em uma casa. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou. Segundo a polícia, o irmão da pastora contou que estava ao lado do sobrinho em frente à igreja quando o jovem afirmou que iria matar a tia. Assustado com a ameaça, o homem entrou na residência e logo em seguida ouviu os disparos e muitos gritos. Depois de receber as informações de testemunhas, a polícia localizou o suspeito nas proximidades. Ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força e spray de pimenta para contê-lo. Guilherme Alves de Oliveira Lima, de 25 anos, confessou o crime, alegando que vinha sendo ameaçado de morte pela tia. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro, onde o caso segue sob investigação da Polícia Civil. O corpo da pastora foi levado para o Serviço Médico Legal. A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro fez uma nova captação de órgãos no final de semana. A doação é de uma vítima de acidente de trânsito que deu entrada no hospital e, mesmo recebendo todos os cuidados da equipe assistencial, não resistiu. A família da vítima, em um gesto solidário, decidiu autorizar a doação de órgãos. O ato vai dar esperança de uma vida melhor para outras pessoas que estão na fila por um transplante. Na cirurgia, foram captados os 2 rins que foram destinados para pacientes que aguardavam o órgão aqui no estado. Com essa doação, sobe para 47 o número de órgãos captados na Santa Casa somente este ano.
A captação dos órgãos acontece somente após a constatação da morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. O diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais. Que a gente fala que é muito importante expressar com seus entes queridos mesmo, seus familiares no dia a dia, que você é um doador, porque fica muito mais fácil deles resolver e decidir esse processo da doação, porque é um momento de luto, de dor, de sofrimento das famílias, e se você expressar essa vontade em ser um doador, fica muito mais fácil deles tomarem essa decisão. Pois é, né, Cláudia? É importante realmente a gente avisar aí aos parentes, né, aos familiares, sobre esse desejo de ser doador que pode salvar muitas vidas, não é isso? Bom começo de semana para você e a gente se encontra amanhã, hein? Muito obrigado, viu, Samuel, pelas informações aí direto de Cachoeiro. A gente confere agora, para encerrar o Sinotícias, a agenda dos candidatos a prefeito de Linhares para esta terça-feira. Lucas Escaramuça, do Podemos, às 8h30 da manhã, visita empresas do Polo Moveleiro. Às 3 da tarde tem atividades parlamentares. Às 4 da tarde faz caminhada em Pontal do Ouro, interior de Linhares. Às 7 da noite tem comício em Patrimônio do Guache, interior de Linhares. Maurinho Rossoni, do PL, às 9 da manhã, tem reunião com lideranças religiosas. Às 7 da noite faz reunião com apoiadores no Pó do Shell. Bruno Maria Neri, do Republicanos, às 6h50 da manhã, visita uma indústria. Às 8 horas faz gravação de programas. Às 2h30 da tarde faz caminhada pelo comércio às margens da BR-101. E às 7 da noite tem reunião no bairro Araçá. Por hoje é só, minha gente. Continue seguindo as redes sociais da TV Sim, nosso Instagram, Facebook, o nosso WhatsApp 99808-3421. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.